Paz e graça, hoje 14 de agosto de 2025, quinta-feira. Estamos fazendo estudo do Efésios, capítulo 2, epístola de Paulo aos cristãos em Éfeso. Esta é o resumo da Bíblia. Por quê? Porque Paulo fala aqui no versículo 3, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Então, é o resumo da Bíblia, a carta de Éfeso. E Paulo é o maior intelectual, o maior alma psíquica do mundo mental da geração apostólica. Por quê? Porque ele foi criado na cultura, e ele era cidadão romano, e os romanos herdaram a cultura grega, né? E a violência da cultura persa com a crucificação que veio de lá da Pérsia, Babilônia, né? É a região de muita violência, como nós estamos vendo no Irã hoje. Então nós estávamos falando, a primeira parte do capítulo 2, nós falamos sobre o poder a energia do ar, dos espíritos que vivem no ar. Né? O céu é acima do ar, né? O céu é o trono de Deus. Mas na atmosfera existe os espíritos que lançam energia no ar, do ar, né, e comandam a humanidade, as nações em guerras por aí. Os países, principalmente pagãos, resistem ao Evangelho de Deus. Aquela janela 1040, do paralelo 1040, que inclui Índia, China, os países islâmicos, budistas, hinduístas, que rejeitam o Evangelho, degolam os missionários que são enviados lá. E Cristo, então, veio para redimir esta culpa no sacrifício eucarístico, 7 sacramentos, né, que Deus instituiu na sua Bíblia. Para os evangélicos protestantes, só 2, mas para os católicos, 7, né, que são a Eucaristia, o batismo, a Eucaristia, a Crisma, a ordem, o casamento, a extrema-unção, e tem mais um, né? Vamos lá de novo. Batismo, Crisma, Eucaristia. Assim, é a penitência, né? A penitência. Arrependei-vos, né? A primeira da pregação, arrependei-vos, né? Fazer penitência, né? Porquanto pela graça sois salvos, Jesus diz assim, se não perdoardes os vossos pecados, né? Não sereis perdoados. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, mas principalmente nós tínhamos falado que Jesus ele é colocado como o juiz das almas. E Jesus diz no Evangelho que todo o juízo deu ao Filho do Homem, a Jesus Cristo, o Pai. Né? O Pai deu ao Filho fazer todo o juízo. Então nós estamos falando que nossa alma vai comparecer diante de Deus quando deixa o nosso corpo, e ela é julgada, toda a vida, todas as obras, a fé, se aceitou ou não Jesus Cristo, que é juiz, mas ele também vai ser o advogado, ele também é o cordeiro, é a oferta para a nossa absolvição. Então, na cruz. Então, que Paulo resume aqui no versículo que, no entanto, que Deus é rico, pela graça nos salvou, né? Pela redenção no seu sangue. E aí, na segunda parte, nós estamos falando aqui sobre a questão dos pagãos e dos judeus. Então, Deus chamou uma família, a família de Abraão, revelou a sua aliança para a salvação em Cristo. E o símbolo foi o sacrifício de Isaac, que não foi feito, mas foi colocado o cordeiro, que é Cristo, para o sacrifício. Então, Cristo viria, a nação de Israel receberia a sua lei nacional. A comunidade de Israel teria então a circuncisão como símbolo. E veio então o profeta Moisés e os demais profetas, depois o apóstolo Jesus Cristo, mesmo Deus encarnado. Então, o objetivo era que Deus
cumprisse todo o processo até a vinda da encarnação do Verbo, Jesus Cristo é o Verbo, o Deus encarnado, para que ele, com o seu sangue puro, sem pecado, o segundo Adão, fizesse o novo homem, a nova humanidade pela fé e pela graça de Deus. Os anjos não tiveram essa oportunidade de. Não existe o novo nascimento dos anjos, não existe a redenção dos anjos. Os anjos que caíram não foram redimidos, não são redimidos, não serão redimidos, já foram julgados na cruz de Cristo para serem mortos eternamente no lago de fogo. Então, nós, seres humanos, somos salvos e redimidos para louvor da graça, da glória da graça de Deus, de ser um Criador que perdoa, porque os anjos não foram perdoados. Então Deus, ele esperou uma segunda geração de criaturas, que são os humanos, para revelar o aspecto da sua misericórdia, da sua bondade e redenção. Então, por isso, nós devemos sempre louvar Jesus por essa redenção, e coisas que o ateu não faz. E surpreendentemente, a alma do ateu não verá Deus, não chegará na luz, nem no descanso do trono de Deus, nem serão assentados nos lugares celestiais no trono dos céus, né? Inclusive, na União Soviética, quando os comunistas, os ateus, tomaram o poder, eles diziam que se existisse Deus, eles subiriam ao céu e o destronariam. E realmente eles subiram ao céu, eles foram ao espaço, né, com os foguetes, mas o Deus está na dimensão espiritual, não na dimensão física. A dimensão física é organo mineral, essa terceira dimensão inferior. A dimensão da nossa mente e da nossa alma ainda é superior a essa dimensão organo mineral, que ela toda vai se desfazer, como diz o apóstolo Pedro, mas a nossa mente, a nossa alma continua, a nossa consciência, para ir ou para o céu ou para essa dimensão infernal que nós nem vamos falar sobre ela. As trevas dos vultos preto, como chamam os rabinos, do carvão do inferno. Então, com a cruz de Cristo, Deus recomeçou a lei, né? Ele aprofundou a lei pela graça e o Espírito. O Espírito Santo. Então, Deus teria que mandar Jesus como juiz de todas as almas, porque ele tem toda a instrução. Como ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, a melhor instrução do processo de julgamento que um juiz pode ter é o Espírito, ele ter o Espírito Santo, o Espírito que sabe todas as coisas, que é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente e onipotente. Pode tudo, nada é impossível para o Espírito Santo. Pois isso, então, tem Jesus, porque Paulo nos revela que o Espírito Santo é Jesus, é o Senhor. E ele, por isso, ele trouxe a paz com Deus. E também a paz entre os povos, que estão tudo em guerra, né? E os ucranianos com os russos, né? Os judeus com os Hamas, chamados palestinos, que não existe esse nome de povo palestino, existe árabe, egípcio, sírio, né? Jordaniano, turco. Mas esse povo palestino não teve oportunidade de surgir, não existe uma língua palestina. Então, e essa paz Jesus fez no ato da cruz, por intermédio da qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade entre os pagãos e os judeus, pelo menos em parte, né? Porque os que não aceitaram Jesus ainda estão exigindo a circuncisão, coisa que Paulo foi contra, né? Paulo rejeitou a circuncisão para os gentios. E o Espírito Santo habita agora em cada um dos crentes, né? Não é só. Nós não temos celular, agora não é o celular, né? O Wi-Fi que habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos pedras da nova igreja, do novo corpo de Cristo, em que ele é o cabeça e a sua doutrina é revelada por Paulo, pelos apóstolos e por ele mesmo no Evangelho. Então, assim, nós temos a paz no novo nascimento, um novo homem que é gerado pelo Espírito Santo em santidade e também martírio, muitas vezes, né? Hoje comemoramos a data de um santo que, Maximiliano, né? Que ele foi Cobe, né? Eu acho que ele foi martirizado e apareceu, que o católico vê muito Maria, Nossa Senhora, que chama, né? Muitas vezes é uma visão, vamos dizer, do Espírito Santo, uma holografia,
visão holográfica de uma mulher que é o Espírito Santo, simplesmente como o Espírito Santo apareceu ali naquela visão do menino Jesus de Praga, que é conhecido quando os comunistas tomaram lá a Tchecoslováquia, a capital era Praga. Então a professora era comunista e queria que as crianças deixassem a fé católica, né? E aí ela disse, olha, peçam a Jesus aí alguma coisa para ele dar um sinal de que ele existe. E se ele existir, der algum sinal, então eu vou deixar de ser comunista, né? Vocês podem ser católicos. E as crianças levantaram, né? Uma criança levantou, não sei se o nome era Catarina, ela, e disse, criancinhas, peçam a Jesus para que ele apareça para nós. E aí a porta estava meio aberta e entrou uma luz e uma esfera, segundo o padre contou, e naquela esfera apareceu um menino, é o menino Jesus. Quando a professora viu esse fenômeno, ela ficou meio louca, saiu correndo, gritando. Então o Espírito Santo, ele aparece, que ele é glória, ele é luz, Shekinah, e essa glória, essa luz se torna material, toma uma forma de uma criança, de uma mulher, que os católicos muitas vezes chamam de Nossa Senhora, dizendo que é Maria, que a Imaculada é Maria, que Maria é sem pecado, sempre virgem, etc. Né? Não é bem assim. Né? Essas visões não correspondem a uma referência da pessoa, da alma de Maria que morreu. Aí há uma grande confusão, porque você vê uma alma nessas aparições, e, no entanto, a teologia católica diz que ela encarnou e ascendeu, se bem que essa ascensão de Maria ao céu em corpo e alma, o Papa conta-se que ele foi influenciado por uma criança de 5 anos, né? Então, é uma coisa de um dogma meio confuso, que Paulo também, ele não, nem os apóstolos, confirma esses dogmas católicos, né? Mas, por meio disso, nós temos, pela fé e graça, como está em Efésios, nós temos certeza que nós temos acesso ao Pai em um só espírito de santificação, para vivermos em boas obras. E esse espírito de santificação e de Jesus, ele reconcilia os judeus com os gentios, com os pagãos que se convertem, que se deixam persuadir, que confiam e se deixam persuadir pelo Evangelho, pela palavra e pelo Espírito. O Espírito dá testemunho dessa palavra que nós estamos ensinando. Então nós só podemos ir para o céu se nós nos deixarmos persuadir no coração pelo Espírito Santo e por essa palavra do Evangelho de Jesus e de seus apóstolos. Amém? E interessante eu descobrir agora que no começo os católicos, eles eram também milenaristas, eles acreditavam que essa era estava no fim e que haveria 1000 anos de paz com Jesus Cristo na terra em Israel, no trono de Davi. Só depois que Agostinho, para enfrentar uma heresia que aparecia com um milênio, com um Jesus estranho, né, que iria ser um Jesus mundano, é que ele se negou, né, com origem, a reconhecer a realidade do milênio. Então, existe duas posições católicas sobre a questão do milênio. Uma que considera alegórica, que também é a dos calvinistas, né, de Agostinho, e a outra, antes de Agostinho, que considera o milênio literal. Nós pensamos que há um milênio literal, sim, e que está próximo a acontecer, por causa dessas guerras todas. Nós vemos que Israel está se preparando para receber o trono de Davi, Jesus. Não é o terceiro templo. O terceiro templo, o anticristo vai sentar lá. Vai enganar os judeus ortodoxos que rejeitam o Messias Jesus. Né? Mas, logo depois de uma grande tribulação e um grande arrependimento, que os judeus ortodoxos vão passar também, eles aceitarão Jesus, Jesus descerá. Então, começará essa era de paz, nós veremos tanta injustiça na terra, tanto crime, tanta perseguição de inocentes, nessas guerras que morrem inocentes, né? Tantas crianças e tanta destruição entre as nações, que não precisava tanta morte, né? Pela tecnologia que nós temos, Deus deu sabedoria e entendimento para nós termos alimento, produção para todos, né? Mas a cobiça, infelizmente, o pecado leva à morte de milhões aí. Amém? Então essa foi o segundo capítulo dessa série que nós estamos fazendo do resumo da Bíblia,
que é Efésios 2. Vamos continuar para Efésios 3, depois 4, 5, 6, porque o resumo está nessa carta, então vamos concluir o estudo com a graça de Deus. Amém? Então, façamos uma oração final. Obrigado, Senhor, por essa aula, por esse conhecimento, por essa comunicação, e abençoa com a tua graça, Pai, Filho e Espírito Santo, os nossos ouvintes, que eles aprendam também as 3 orações básicas do cristão: Pai Nosso, Credo e o Glória. Glória a Deus nas alturas, etc., né? Para que nós possamos combater com as armas os nossos inimigos. Pedimos a tua graça na vida de cada um que nos assiste, de convencer pelo Espírito Santo da verdade no Evangelho de Cristo Jesus, e também de nos livrar dessas legiões de demônio de opressão que nos aflige a cada dia. Amém. Graças a Deus. Tem uma próxima oportunidade. Oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo doméstica, assim como os Munkers, né? Munkers, lá de Sapiranga, que a gente fazia culto doméstico, estudos, e foram massacrados por falsas calúnias aí, e com os puritanos também na Inglaterra, que tinham cultos domésticos e escritório, e também faziam estudos domésticos e eram massacrados. Fugiram para os Estados Unidos. Hoje é o centro do mundo, né? Os Estados Unidos hoje, né? Amém, graças a Deus. Se gostar, compartilha seu salve-off, Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo Doméstico, localizador Cruz de Força, para o grupo Cruz de Força também, e para o canal TV Notícias Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto. Até uma próxima oportunidade, a partir 3, aí 4 e 5 dos capítulos de Efésios até o 6. Se gostar, compartilhe, dê um like. Se inscreva para nós alcançarmos 50 inscritos, para termos direito no YouTube a lives. Pai de graça.